Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, neste momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um dos meus queridos e amados irmãos, meus distintos alunos, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos para a nossa reflexão a lição é de número 7, de 16 de fevereiro de 2025. A lição de hoje tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Esse é um tema muito importante, um tema bastante complexo, porque aí no decorrer da história da igreja muitos têm se debruçado quanto a natureza de Cristo, e alguns têm defendido a ideia de Cristo como sendo apenas Jesus, sendo apenas homem. Outros anulam a identidade de Jesus enquanto homem, que ele foi uma espécie de um fantasma, uma ilusão ótica, mas que de fato ele não existiu enquanto homem. Mas nós sabemos que à luz da Bíblia, de fato, Jesus, ele foi 100% homem, ele existiu como totalmente homem, mas também ele era totalmente Deus. Esse é um dos grandes mistérios da Bíblia. Dentre os vários mistérios que nós temos na Bíblia, temos o mistério da encarnação. A mente humana ela não dá conta desse mistério porque é do campo da fé e é um mistério divino. Mas nós cremos pela fé, e a Bíblia também, que é o nosso único manual de fé e prática. Não se pode conceber um cristão verdadeiro que ele não enxergue a Bíblia como sendo a verdade e a verdadeira palavra de Deus. Então não há um meio termo. Nós não temos a opção de ter uma fé pela metade, de crer em partes da Bíblia e em outras partes não. Ou nós cremos na Bíblia como palavra de Deus no todo, ou não cremos, porque se parte da Bíblia é palavra de Deus e outra parte não há um comprometimento da verdade bíblica, e quem garante que é a parte que aqueles que tomam para si o arbítrio de defender que parte é de Deus e parte não quem garante que essa parte chamada de inspirada por Deus, ela também não seja inspirada? Então nós não temos um meio termo. Eu em particular creio na Bíblia como palavra de Deus, não tenho nenhuma dúvida e nenhuma dificuldade de crer na Bíblia como palavra de Deus. Eu penso que a maior dificuldade na leitura da Bíblia está exatamente num erro crasso de hermenêutica, de exegese, que é exatamente tentar ler a Bíblia com um olhar do homem do século XXI. É necessário que nós nos transportemos para os tempos bíblicos, para a cultura bíblica, para a questão linguística, a questão histórica, para entendermos o texto bíblico dentro do seu contexto histórico e podermos ver qual a aplicação ou os princípios que são eternos na palavra de Deus. Sem nenhuma dúvida, como leitor da Bíblia que sou, não fico contando a quantidade de vezes que leio a Bíblia, nem também leio a Bíblia assim por disputa, ter que ler a Bíblia uma vez por ano, 2 vezes por ano. É claro que no tempo da minha adolescência a gente tinha essas competições para ler a Bíblia toda num ano. Hoje eu já não sou adepto dessa corrente. Na verdade, eu estudo a Bíblia dentro do meu tempo, dentro do meu ritmo. Se der para ler um capítulo, leio um capítulo. Se não der, procuro ler um versículo, 2, 3 e meditar nesse versículo. Ultimamente eu tenho lido um capítulo por dia, e para mim está de bom tamanho. Não só ler, estou estudando, não ainda como deveria ser, mas mantenho o meu estudo da Bíblia. E eu percebo que a maior dificuldade de você compreender ou aceitar a Bíblia como palavra de Deus está exatamente na falta de dedicação, de seriedade com o objeto de estudo. Às vezes a pessoa, quando ele se prepara
para um determinado curso aí a nível superior, ele tem uma dedicação, uma renúncia, uma busca de profundidade, de teóricos que venham sustentar o seu objeto de estudo. Eu já estudei, fiz algumas graduações, especializações e sei do que estou falando, mas quando se trata da leitura da Bíblia, ele quer fazê-lo de uma forma muito superficial, ou até mesmo está repassando aquilo que ele ouviu de outras pessoas, principalmente do seu pastor, do seu líder espiritual. Eu, graças a Deus, eu aprendi a gostar de ler, não leio o suficiente, na Bíblia. A Bíblia é o livro que eu mais leio e leio todo dia. Ainda nas minhas várias leituras no campo da literatura, no campo da filosofia, da história, não há uma leitura que eu goste da teologia, não há leitura que eu goste mais do que a leitura da Bíblia. Suplanta, inclusive, a leitura de manuais teológicos, que eu procuro estudar apenas aquilo que for radicalmente necessário para me auxiliar no estudo da Bíblia. Mas a Bíblia é o livro por excelência, não podemos desprezar as contribuições dos grandes e sérios teólogos que estudaram, pesquisaram, deram a sua contribuição, isso é indiscutível. Mas a Bíblia, ela está acima de qualquer compêndio de teologia, de filosofia, de sociologia. Ela é a palavra de Deus e na minha vida ela ocupa o primeiro lugar. Bem, e a Bíblia, como palavra de Deus, ela deixa bem clara que Jesus era o Deus que se tornou homem, era uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Basicamente, a lição vai trabalhar em torno dessa temática. Portanto, aí está o título da lição: As naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo, livro de Romanos, capítulo 9, verso 5, falando sobre Jesus enquanto descendente do povo de Israel, então, enquanto é uma promessa da sequência do reino davídico, do reino messiânico, o texto vai dizer o seguinte: dos quais são os pais e dos quais é Cristo. Dos quais aqui se refere dos israelitas, dos quais são os pais, no caso os pais da promessa. Temos aí os três grandes patriarcas da fé, que é Abraão, Isaque e Jacó, então, dos quais eles são, Israel é descendente, tem como patriarca esses pais, o Abraão, o Isaque, o próprio Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, então dos quais os israelitas são os pais, e aqui, segundo a carne, e aqui fala dos pais da nação, e também do próprio Jesus, que enquanto homem ele é descendente de Davi, pertencente a Israel, portanto é o Deus encarnado, o Jesus homem, ele é da descendência de Davi, que pertence, vamos dizer assim, aos israelitas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, no caso dos israelitas, é Cristo segundo a carne, ou seja, o nascimento de Jesus segundo a carne. Jesus esse que é sobre todos, que é Deus bendito eternamente. Amém. Aqui nesse único texto de Romanos 9,5 já nos apresenta Jesus, a natureza de Jesus, a sua natureza humana enquanto um descendente de Israel, da tribo de Judá, descendente de Davi, e ao mesmo tempo mostra que esse Jesus ele é Deus bendito e eternamente, mostrando a eternidade de Deus, portanto, a natureza divina de Jesus e a sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos diz o seguinte: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Só que é bem interessante, porque Jesus, enquanto Deus ou como Deus, ele é eterno, ele é o verdadeiro Deus, ele não é um segundo Deus, ele não é outro Deus, não se trata de três deuses, mas de três pessoas, de uma unidade, um Deus único, porém uma unidade composta por Pai, Filho e Espírito Santo, mas que não são três deuses, é apenas um Deus.
E Jesus, fazendo parte dessa unidade composta, ele é o verdadeiro Deus. Mas também ele é o verdadeiro homem, porque o Verbo se fez carne. Esse é o mistério da encarnação. A leitura bíblica em classe para a meditação nesta lição está em Romanos, o capítulo de número 1, o verso 1 ao verso 4, e depois é Filipenses, capítulo 2, o verso 5 ao verso 11. Nessa lição, e eu tenho procurado nas demais lições, eu vou deter apenas no texto que a lição nos apresenta. Devido ao tempo, para ser mais conciso nas nossas explicações e no subsídio que nós queremos trazer aqui, né, nessa aula de EBD, e que tem como cunho principal ser um subsídio, quando houver necessidade eu estarei viajando em alguns textos da Palavra de Deus, mas quando não for necessário, estarei me detendo apenas na leitura bíblica em classe proposta pela lição, que é o caso dessa lição. Então, Romanos, aí o primeiro texto, Romanos capítulo 1, o verso 1 ao 4 diz assim, no verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo está aqui se apresentando, mostrando as suas credenciais nessa carta que ele escreve aos romanos, à igreja em Roma, na sua maioria os gentios convertidos à fé cristã. Ele está dizendo exatamente das suas credenciais, que ele é um servo de Jesus Cristo, ele foi chamado por Cristo, pelo próprio Cristo, no encontro que ele teve com Cristo, ressuscitado, ele foi chamado para ser apóstolo, separado para pregar o Evangelho de Deus. Paulo, quando ele diz aqui que ele é chamado como apóstolo para pregar o Evangelho de Deus, aqui o Evangelho de Deus que Paulo prega é o Evangelho de Cristo. Então nós sabemos que Paulo foi um apóstolo de Cristo, e o Evangelho de Deus que ele pregava era o Evangelho de Cristo. Isso mostrando que Cristo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Retomando a leitura para nós contextualizarmos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então aqui Paulo diz que ele é servo de Cristo, ele foi separado para pregar o Evangelho de Deus, Evangelho esse, o qual o próprio Deus havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então Paulo está falando da sua credencial, está falando do Evangelho de Cristo, que é Deus, Evangelho esse, e Deus esse que nas Escrituras usavam os profetas para falar sobre a vinda do Messias, do Deus encarnado, do qual Paulo agora é apóstolo. Então aqui, quando ele diz o qual antes havia prometido pelos seus profetas, fala de Deus, ele havia prometido no passado, através do Evangelho de Deus, pela boca dos profetas, apontando para o Cristo, que traria o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho da Graça, que seria o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento, e Paulo agora ele está se identificando com um apóstolo de Cristo, do Deus, Filho encarnado, o qual Deus Pai, ele e as Escrituras no passado já prometia a sua vinda, a sua encarnação. Essa é, em síntese, a ideia do que Paulo está dizendo. Acerca de seu filho, falando de Deus em relação ao filho, que é o Deus pelo qual Paulo foi chamado para pregar o seu evangelho, acerca de seu filho, ele foi chamado, as Escrituras prometiam, falava por meio dos profetas, o Antigo Testamento falava acerca do seu filho, Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aqui mostra que Jesus era Deus, porém Jesus se fez carne, nascendo da descendência de Davi. Ou seja, segundo a carne, Jesus é descendente de Davi.
porém, no Espírito, segundo a sua natureza divina, ele é o próprio Deus. Então aqui Paulo ele demonstra aqui que Jesus, segundo a carne, ele é homem, ele é descendente de Davi, ele teve uma linhagem genealógica, mas também ele sempre foi e é Deus. Aí ele prossegue dizendo, declarado Filho de Deus, esse Jesus que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, ele é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então eu vou reler o texto para a gente focar nesse último verso. Então Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui Paulo ele faz toda a apresentação do seu apostolado, ele apresenta a divindade de Cristo, apresenta a encarnação de Cristo, e ao falar da encarnação de Cristo, aí no verso 4, ele diz sobre Jesus enquanto Deus, o Cristo, que é o Jesus, o homem encarnado, ele foi declarado Filho de Deus em poder. Então aqui esse texto está nos mostrando que Filho de Deus é uma declaração, é um título que Jesus ele recebeu enquanto humano. Isso quer dizer que na eternidade Jesus ele não foi criado. A ideia de Jesus ser a primícia da criação ou primogênito sobre a criação, em hipótese nenhuma deve ser entendida esse primogênito sendo gerado primeiro sobre a criação, algumas versões vai dizer da criação, em momento algum podemos entender Jesus como tendo um princípio na eternidade. Como se houvesse um tempo na eternidade em que Jesus não existia e que ele foi então gerado por Deus na eternidade, ou seja, ele foi criado por Deus, em hipótese nenhuma. A expressão criação, que é uma linguagem para o nosso entendimento, para Deus se comunicar com o homem, quando Jesus ele se torna carne, ele se torna homem, ele então recebe o título de Filho de Deus. Então, título de Filho de Deus no sentido de que a natureza de Jesus é a mesma natureza de Deus, porém ele é humano. Ele é humano porque ele se tornou homem para que Deus pudesse se comunicar com o homem que havia se perdido. Então é Deus se comunicando com o homem para que com essa comunicação enquanto homem, o homem pudesse comunicar de volta com Deus através de um representante dele, que é o próprio Jesus, que se torna homem. Esse é o mistério da encarnação. Então Paulo está dizendo exatamente isso, que Jesus, ele enquanto homem, ele foi declarado, ele exerceu esse ministério, ele passa a exercer essa função de Filho de Deus. Então, a expressão Filho de Deus aplicada a Jesus diz respeito a um ministério de Jesus. Ou seja, ser Filho de Deus é um ministério que Cristo, Deus encarnado, veio exercer aqui na terra, se tornando, vamos dizer assim, Filho de Deus para esse relacionamento de Deus com a humanidade. Portanto, ele foi declarado, ele recebeu o título de Filho de Deus e em poder, segundo o Espírito Santificador, ele foi ungido pelo Espírito de Deus e também pelo próprio Deus, ele foi ressuscitado dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí quando Paulo fecha aqui, chamando de Jesus Cristo de Senhor, Senhor é a expressão Elohim, a expressão Deus, e Jesus Cristo é Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu creio que para aqueles que pela fé aceitaram
a Cristo e vivem por fé, eles conseguem entender esse mistério, ou pelo menos aceitar. Não há nenhuma dificuldade em aceitar esse mistério de Jesus ser declarado, vir exercer esse título de Filho de Deus, exatamente para que nós nos tornássemos para Deus agora adotados na família de Deus, tendo em Cristo o nosso representante diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Jesus é Deus, totalmente homem e totalmente Deus. Ou seja, é uma pessoa tendo duas naturezas ao mesmo tempo distintas. Não que as naturezas se fundiram, não que a natureza divina se fundiu com a humana e agora não há mais separação entre humana e divina, hipótese nenhuma. Eram duas naturezas em uma única pessoa, a natureza humana e a natureza divina. É a chamada união hipostática, que é a natureza divina e humana sem se misturarem, vamos colocar assim, sem perderem a identidade, mas sendo apenas uma pessoa. Filipenses é o outro texto, Filipenses capítulo de número 2, o verso 5 ao verso de número 11, nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Para aqui, depois a gente vai para os outros versos. Aqui Paulo está ensinando os irmãos de Filipos, dizendo o seguinte: olha, que haja em vocês o mesmo sentimento de humildade, de servo, que houve em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele era Deus, e ele vai dizer aqui no verso 10, que sendo em forma de Deus. Qual o sentido bíblico da palavra ter a forma de Deus? O sentido bíblico de ter a forma de Deus é exatamente, forma aqui diz respeito à natureza de Deus. Diz respeito aqui a uma essência imutável. Então essa é a ideia de forma, Jesus tendo a forma de Deus. Então o único ser que passou aqui nessa terra, que tem a forma de Deus, tem a natureza, a essência imutável de Deus, foi Jesus Cristo. Então essa é a ideia de que Paulo está passando aqui, que Jesus, exercendo essa função, esse ministério de filho, ele em momento algum ele perdeu a forma, ele perdeu a essência, ele perdeu a natureza divina. A sua essência é imutável. Portanto, Jesus, mesmo tendo essa natureza imutável, mesmo tendo a forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpar? Usurpar é você tomar posse, é você roubar, é apoderar-se do que não é seu. Agora é interessante porque se Jesus ele quisesse apoderar-se da sua natureza divina e agir como um Deus, cumprir todo o seu ministério como um Deus, ele não estava usurpando nada, porque essa era a sua natureza. Ele era Deus, como ele é Deus. Porém, se ele fizesse isso, ele não estaria usurpando. Mas Paulo está dizendo que a igreja deve se comportar como um Cristo, que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele veio para ser homem e ele cumpriu o seu ministério enquanto homem. Em momento algum, enquanto homem, ele usurpou, ele lançou mão, ele apoderou da sua natureza divina no sentido para facilitar a sua vida enquanto homem. Em dados momentos da Bíblia, nós vemos a natureza divina de Jesus sendo revelada assim. Quando, por exemplo, ele perdoa pecado, só Deus pode perdoar pecado. Quando ele recebe adoração, só Deus recebe adoração. Na transfiguração, em vários momentos nós vemos a natureza, divina de Cristo sendo manifesta. Porém, à luz da Bíblia, e é o que eu acredito, apesar de que alguns, nem todos pensam dessa forma, eu não creio que em momento algum Jesus exerceu o seu ministério humano, lançando mão
da sua natureza divina. Porque era necessário, como a Bíblia diz, que ele experimentasse na carne o que é ser humano, o que é ser um ser humano, exatamente para poder se compadecer de nós e para pagar o preço pela remissão dos nossos pecados. Porque senão não tinha sentido Jesus se tornar humano. Se fosse para ele ir ao Calvário, para ele ser tentado, e ele agir como um Deus, usando mão dos atributos de Deus, usurpando no sentido de burlar a natureza humana, ele não estaria usurpando porque ele era Deus, mas porém, sendo redundante, dizer que ele veio humano, como humano, que ele sofreu, etc., mas tendo lançado mão da natureza divina, o Jesus humano seria, no caso, uma farsa, no sentido de dizer que ele sofreu como nós humanos, que ele foi tentado como nós, que ele padeceu como nós, que ele nos compreende, sendo que ele estava a todo tempo apoderando-se da sua natureza divina. Então, esse é o sentido que Paulo está trazendo, ensinando aos irmãos, que nós deveríamos, que os cristãos, e essa carta não é só restrita aos filipenses, é a carta para a igreja de Cristo, que nós devemos nos comportar em Cristo com humildade, aprendendo o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, tendo a forma de Deus, a natureza divina, a essência imutável divina, ele não usurpou, ele não lançou mão dessa natureza, mesmo ele sendo igual a Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas o que ele diz na sequência aí do verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo. O que é que aniquilou-se a si mesmo? Ele deixou de ser Deus, ele abriu mão da sua divindade? Hipótese nenhuma. Jesus não abriu mão da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus em tempo algum. Mas a ideia de aniquilou-se a si mesmo, é que ele se despiu da sua glória. Ele não lançou mão da sua natureza divina para cumprir aquilo que ele deveria cumprir enquanto homem. Ele foi obediente ao Pai, ele foi um homem, totalmente homem, cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito, obediente a Deus, como nós devemos ser, e ele em tudo foi tentado, porém ele não pecou. Ele decidiu honrar, ser fiel a Deus até a morte, e morte de cruz. É isso que a Bíblia está dizendo de uma forma muito clara. Ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, não usurpou, não lançou mão da sua divindade, tomando a forma de servo. Aí agora sim, fala da natureza humana de Cristo. Ele existia na forma de Deus, tendo a natureza de Deus, mas ele se despiu, não lançou mão, não usurpou dessa natureza, mas ele tomou a forma. Aqui forma, quando diz forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, ele assumiu a natureza humana. Ele despiu-se da natureza divina, ou seja, não lançando mão da natureza divina, mas ele se revestiu da forma de servo, servo de quem? De Deus, assumindo a semelhança de homem, ou seja, assumindo uma natureza humana. Aqui fala de um Jesus totalmente humano. E é interessante que muitos cristãos têm dificuldade de analisar Jesus enquanto totalmente homem. Aí, em dados momentos, ele mistura as duas naturezas. Elas não se misturam. Elas são totalmente definidas, separadas. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele despiu-se, não usurpou, não lançou mão da natureza divina, e ele cumpriu o seu ministério como homem, totalmente homem. Daí Jesus tem a necessidade de comer, de dormir, ele ter fome, ele ser tentado, ele ser sujeito a tudo quanto nós somos sujeitos. Porém, ele foi fiel ao Pai até o fim. E ele nos dá a condição também de nele, através dele, por ele, nós também sermos fiéis a Deus em meio a tanta tentação, a tanto apelo para a desobediência à vontade de Deus. Portanto, Jesus, homem, ele venceu, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem aqui, a forma quer dizer natureza, essência,
achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus, enquanto homem, era o símbolo de humilhação, porque era um Deus que não deixou de ser Deus, mas que assumiu a forma humana. Não há humilhação maior para Deus, e Deus com letra maiúscula não é um Deus qualquer, os deuses aí do panteão grego, mas era o Deus que criou o homem se tornar homem. Essa é uma humilhação, uma grande humilhação. Se tornar limitado, ter fome, sofredores, tentações, etc. Então Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente a Deus, foi obediente às autoridades, foi entregue na mão dos homens, deixou-se ser preso, ser punido, obedecer às leis, ser tratado segundo as leis humanas, mesmo em dado momento que é colocado a ele a possibilidade dele se livrar, se ele renunciar ao seu ministério, à sua fé, renunciar à sua missão, ele poderia ser livre da cruz, mas ele simplesmente se entregou nas mãos dos homens e como homem ele morreu sendo fiel ao Deus ao qual ele servia enquanto homem, mas nunca deixando de ser Deus, morrendo na pior morte que se podia morrer naquele tempo, que era a morte de cruz, que era considerado, todos aqueles que morressem numa cruz eram considerados malditos, e Jesus se tornou maldição por nossa causa. Louvado seja o seu santo nome. Aí o verso 9, pelo que também Deus o exaltou, a quem? A Jesus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ou seja, Jesus foi exaltado soberanamente por Deus e recebeu um nome que é sobre todo nome. É interessante observar que quando da ressurreição, Jesus ele ressuscita com um corpo glorioso, e nós seremos ressuscitados ou transformados no dia do arrebatamento num corpo semelhante ao de Jesus, ou seja, com a mesma natureza do corpo de Cristo, um corpo perfeito, não corrupto, imortal, com a mesma glória do corpo de Cristo. Então aqui essa é a nossa promessa, a esperança. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, Jesus agora com um corpo glorioso, e agora com a sua natureza, assumindo, vamos dizer assim, a sua natureza divina, que ele nunca deixou de ser, ele agora recebe um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, seja do que há no céu, seja dos anjos, arcanjos, de todo ser, querubins, serafins. Então ele, para que ao seu nome, Jesus, se dobre todo o joelho do que há nos céus e na terra e debaixo da terra, ou seja, em todas as dimensões, céu, terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus, porque ele conquistou a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo joelho, todo poder nos céus e na terra se dobrará diante de Deus, que é o próprio Jesus, diante da Trindade, todos haverão de dobrar, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, que Jesus Cristo é Elohim, que Jesus é Deus para a glória do Deus Pai. Ou seja, todos hão de confessar que Jesus é Deus para a glória do Deus Pai. Aqui uma referência a uma outra pessoa da Trindade, mas que é um só Deus. Então, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, é Elohim, para a glória de Elohim, para a glória do Deus Pai, louvado do Abba Pai, do Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto maravilhoso sobre
essa dupla natureza de Jesus, a humana e a divina. Bem, vamos para o comentário da lição. A introdução da lição nos diz o seguinte: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, ou seja, a natureza de Cristo lá no credo niceno, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia no ano 325 e a trindade, tanto a cristologia como, no caso, no concílio lá em Constantinopla, e a trindade em Constantinopla, mostrando que Cristo fazia parte da trindade. Então são dois concílios, a Nicéia, o concílio de Nicéia, o credo niceno, em 325, e a trindade em Constantinopla, em 381. Tá? Que a lição diz que uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, 325, e a trindade em Constantinopla, 381, se complementa, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo. Uma vez sendo definida definitivamente a cristologia e a trindade nesses dois credos, o niceno e o de Constantinopla, vai surgir algumas questões em torno da natureza de Cristo. Questões essas que diziam respeito à natureza humana e à natureza divina de Cristo. Questionando-se, vem cá, mas Jesus era totalmente humano e totalmente Deus, ou era totalmente humano e deixou de ser Deus? Ou as naturezas se misturaram? Então surgia essas especulações em torno da natureza de Cristo. Essas controvérsias deram origem ao concílio de Calcedônia em 451, hoje é um bairro de Istambul, na Turquia, que foi para resolver esse problema, essa discussão em torno da natureza de Cristo. A presente lição é sobre o nestorianismo, que é uma corrente que trata da natureza de Cristo, que seria uma espécie de defesa não totalmente bíblica, seria uma heresia, vamos colocar assim, e o monofisismo. Então a lição vai girar em torno dessas duas correntes discursivas, dois pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia, que foi exatamente para resolver, para definir ou deixar de uma forma definida a natureza de Cristo, que vai ficar definido Cristo tendo duas naturezas, a divina e a humana, de forma separada, e não há o fundir dessas naturezas. O primeiro tópico da lição: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro tópico: descendência de Davi segundo a carne, que nós já lemos. O apóstolo, aí Paulo, está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, que vai trazer a linha genealógica de Jesus, como também no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Então, Jesus é um indivíduo histórico, humano, nascido, tendo uma linhagem, aí no caso nascido de Maria, segundo a carne, e sendo, portanto, pertencente à nação de Israel. Aí está o elo humano-divino, ou seja, Jesus foi concebido no ventre humano, porém pelo Espírito Santo. O elo humano é Maria e o elo divino é o Espírito Santo. Então, aqui já temos as duas naturezas de Cristo. A natureza humana, no sentido de que veio de uma mulher, e a natureza divina, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, por Deus. Então temos aí o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Segundo subtópico: declarado Filho de Deus em poder, que é a ideia da declaração, desse título que Jesus assume. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele foi declarado Filho de Deus, ou seja, ele era filho de Deus, ou seja, ele exerceu aqui a função de filho, e sendo Deus aqui na terra,
porém filho com essa ligação, o elo, esse título em relação à humanidade, mas ele era Deus, porque ele era filho de Deus. Não era filho de Maria, era filho de Deus. Aí fala da sua natureza divina. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, que é o Messias, nosso Senhor. Senhor, como já falei, Elohim, que quer dizer Deus. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo inclui dos quais são os pais, para ressaltar o privilégio de Israel. Ele vai exatamente dentro desse contexto falar de Israel, são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Aqui para destacar o privilégio da nação de Israel, de o Filho de Deus, de Jesus, ser descendente de Israel, da tribo de Judá. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Esse é o grande mistério. Subtópico 3. O antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, aquele que eu falei. E mesmo que fizesse uso delas, caso ele fizesse, não consideraria isso uma usurpação, um apoderado que não era dele, porque ele nunca deixou de ser Deus. Bem interessante aqui o que o comentarista coloca. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, ou seja, o status dele antes da encarnação. Ele é Deus. Ele se tornou homem, mas ele não usurpou da sua natureza que ele tinha antes da encarnação e nem deixou de ser Deus. Só que ele não lançou dessa natureza para cumprir o seu ministério. Mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divina em uma só pessoa, essas duas naturezas. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo inseriu esse provável hino nessa epístola aos Filipenses. O termo em grego é morpê, que quer dizer forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, tendo a mesma essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora, o tópico 2, ele vai tratar aqui de algumas heresias. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Vem aí uma heresia criada por Nestório. Primeiro subtópico. Quem foi Nestório? Ele era o bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria. Então, Nestório, ele vai discordar de Cirilo de Alexandria, que ele usava a expressão Maria como sendo mãe de Deus. E aí ele, para discordar dessa teoria, vamos dizer assim, ele vai exatamente criar, vamos dizer assim, a sua formulação do que ele achava que era Jesus. Mas ele, é claro, não deu conta de definir e acabou criando uma heresia, combatendo, na tentativa de combater aquilo que Cirilo estava, no caso, vamos dizer assim, tentando, passando com a expressão mãe de Deus. Agora é interessante, eu vou ler a lição para não perder aqui a linha de raciocínio do comentarista. Então, Nestório foi um bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, 376 a 444, chamando-a de mãe de Deus, que em grego quer dizer Theotokos, literalmente portadora de Deus, mãe de Deus, portadora de Deus. Ele, no caso Nestório,
que ele vai de encontro a Cirilo, ele vai o quê? Ele sugeriu receptora de Deus, e não portadora. Portava Deus, não gerou Deus, mas receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. De fato, a ideia, a princípio de Nestório, era uma ideia lógica, porque Maria não é mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus, humano, mas não mãe de Deus, de Jesus enquanto Deus, do Deus eterno. Então, nesse sentido, ele estaria correto. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, porque Maria não podia ser mãe de Deus, de um ser eterno. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Embora ele tivesse certo na sua, na sua leitura a princípio, de Maria como mãe do Jesus humano e não como mãe de Deus, mas a expressão de Cirilo, ela se tornou mais popular, vamos dizer assim. Se tornou popular e acabou, pela popularidade, o termo mãe de Deus acabou vingando, vamos dizer assim, dentro da cristandade, principalmente aí no catolicismo romano. Então, essa popularidade do termo mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito da leitura, no caso de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria, ou seja, a preocupação de Nestório era menos com a mariolatria, mais com as ideias do arianismo, que o arianismo ele cria em Jesus como sendo um pequeno Deus. Então, se Maria era mãe de Deus, então Jesus era inclusive menor do que Maria. Então, Jesus era um Deus, um pequeno Deus, apesar de que o arianismo ele não negava a existência de Jesus, a divindade de Cristo antes da encarnação, mas ele via Jesus como um pequeno Deus. Então, a preocupação aqui de Nestório era exatamente para que não era tanto no sentido do termo mãe de Deus com a idolatria a Maria, mas era no sentido de não seguir o pensamento diário do arianismo, que via Jesus como um Deus de segunda categoria. Mas vamos ver então a ideia do nestorianismo, daqueles que foram os adeptos de Nestório. Qual foi vamos dizer assim, a heresia criada por eles? Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas, que uma complicação, né? Segundo aqui o nestorianismo, apesar de defender as duas naturezas, mas colocava como sendo duas pessoas, e Jesus na verdade não era duas pessoas, eram de fato duas naturezas, mas em uma só pessoa, e não duas pessoas distintas. Aqui mora um problema. Essa foi uma acusação contra, no caso, Nestório, os nestorianismos. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher, de serem uma só carne, mas serem duas pessoas. Isso não aplica a Cristo. Essa alegada afirmação nestoriana do nestorianismo, essa alegada afirmação nestoriana foi considerada uma heresia pelo Concílio de Éfeso. Então, nesse sentido, dá a entender aqui que fez uma leitura equivocada ao nestorianismo, a ideia primária de Nestório, vamos dizer assim, e criou-se essa heresia de Jesus ser duas pessoas. No caso aqui, Jesus Cristo tinha a natureza humana e divina e eram duas pessoas, mas não eram duas pessoas, era apenas uma pessoa, com duas naturezas sim.
Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou por causa do difundir dessas ideias, dessa leitura do nestorianismo, de Nestor. Agora vem uma outra heresia, que é o monofisismo. Mono. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que quer dizer único, e physis, que quer dizer natureza. Monofisismo, natureza, uma natureza apenas, que é a questão do misturar da natureza divina com a natureza humana, que também é uma heresia. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza, amalgamada. O sentido de amalgamar não é o de unir as duas naturezas, é manter a identidade de cada uma. Esse sentido de amalgamar não trata de uma união, mas de uma mistura, de uma fundição, de uma fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente humano. Então, uma heresia. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Aí dá as ilustrações para esses que defendiam o monofisismo. A ilustração seria o bronze. O bronze é uma liga de cobre e estânio. Então o bronze é o resultado da liga de cobre e estânio, de modo que nem é cobre nem é estânio, mas outro metal que é o bronze. Seria uma metáfora para tentar explicar essa teoria. Quanto à cor verde, por exemplo, é uma mistura das cores azul e amarela. Então, não é nem azul nem amarelo, é verde. Então, seria uma ideia do monofisismo. Da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. É uma mistura, aí no caso amalgamada nesse sentido. Há uma fundição ou uma fusão das duas naturezas. A resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Ele é totalmente Deus, é o que a Bíblia fala, e totalmente humano. É isso, essa é a resposta bíblica, é o que a Bíblia nos afirma. Inclusive tem um texto aqui, eu não ia ler, mas acho que vou ler aqui em Romanos. Deixa eu procurar aqui o livro de Romanos. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo de número 9, verso de número 5. Romanos 9, verso de número 5. Diz aqui a palavra de Deus. Romanos 9, verso 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então aqui a Bíblia, esse é o ensinamento bíblico, que Deus é totalmente homem e totalmente Deus. Jesus totalmente homem e totalmente Deus. Subtópico 4, o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo nesse concílio, em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo. Não, é uma mesma natureza, que é Filho unigênito, é Filho enquanto homem, e é único Deus. Ele é Deus e é o Verbo que encarnou. Ele é Jesus, que é o nome humano, e ele é Cristo, Senhor, porque ele é Deus. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. Não é um transmuta para o outro. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz esse documento do Concílio de Calcedônia.
A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. As duas naturezas são unidas permanentemente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Esse documento aí do Concílio de Calcedônia, aí, como foi lido e posto até aqui. Por fim, nós temos aí o último tópico da lição, o perigo dessas heresias na atualidade. Primeiro, o monofisista, ou os monofisistas. Quando a doutrina monofisista for rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve uma reação de pessoas, é claro, pelo fato da rejeição dessa doutrina. Jacob Baradeus, em 500 a 578 depois de Cristo, um monge sírio liderou um grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia, que colocava uma pessoa com duas naturezas. Quem são eles hoje, esses monofisistas? Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, que é Deus conosco, o Deus que manifestou-se em carne. Então, aqui a lição mostra o perigo do monofisista, os monofisistas que vão exatamente colocar Jesus como tendo uma natureza única, fundida. O Jesus, a natureza divina, se fundiu com a natureza humana. Isso não é bíblico. O quenoticismo, uma outra heresia. Do verbo grego kenon, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos, como se ele tivesse deixado de ser divino quando ele esteve na terra. São duas linhas principais. O verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não usar os atributos. E a outra as prerrogativas da deidade foram usadas. Então, há a linha que diz que ele não usou os atributos divinos em momento algum, e outro que as prerrogativas da deidade foram usadas. Mas a submissão do Pai mais usou esse esvaziamento, ou usou da divindade debaixo da submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Assim o quenoticismo vai pregar. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos Deus. Então, ele não poderia deixar de ter os atributos divinos porque ele seria menos Deus. Então, não é possível isso. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celestial. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como um Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do vento. Somente Deus tem esse poder. Então, Jesus, ele não deixou de ser Deus. Em dados momentos ele manifestou a sua natureza divina, mas ao mesmo tempo ele viveu totalmente como homem. Ele viveu totalmente como homem. Então, aqui mostra o perigo de lidar com essa questão do lançar mão ou não lançar mão, deixar de ser Deus, encarnou, deixou de ser Deus. É também uma complicação essa leitura. A mariolatria é também uma outra heresia. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, que é o termo de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade.
Em momento algum, nós negamos que Maria foi a mãe de Jesus, o Deus encarnado. Porém, a expressão Maria, mãe de Deus, Maria não é mãe de Deus. Maria foi mãe do Filho de Deus, ou seja, do Deus que se tornou carne, dessa parte humana. Maria, ela foi portadora, vamos dizer assim, do Filho de Deus. Deus foi gerado no ventre de Maria enquanto homem. Porém, Maria não é mãe de Deus enquanto eterno, de Jesus enquanto eterno. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado, porque a mariolatria, enquanto uma heresia, diz respeito a essa crença que se tornou popular em dizer, pelo fato da popularidade que ganhou no tempo, no contexto romano, de que Maria foi a mãe de Deus, quando na verdade a própria Maria chama Jesus de Deus, quando ela diz Senhor meu. Ela faça tudo o que ele manda, minha alma engrandece ao Senhor. Senhor ali é Elohim. Então Maria reconhece Deus como sendo o seu Deus, Jesus como sendo o seu Deus. Então como ela pode ser mãe de Deus se ela própria reconhece Deus como seu Criador, Jesus como Deus e, é claro, Deus como seu Criador. Portanto, a expressão Maria, mãe de Deus, ela não é bíblica. Maria foi mãe de Jesus, homem. O Jesus, homem, que foi esse ministério que ele assumiu aqui para redimir o homem. Mas, como um Deus, Maria não é mãe de Deus. Com isso aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Então, apesar de se tornar popular a expressão mãe de Deus, mas nem sempre o popular é o correto. Conclusão: o concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores. O de Nicéia seria uma ratificação do que foram tratados nos dois concílios, um falando da divindade de Cristo, outro falando sobre a Trindade. E aí Calcedônia foi uma ratificação, uma confirmação desses dois concílios. Portanto, o concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando, ou seja, confirmando os credos produzidos por esses conclaves gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos. Os ensinos oficiais de nossa igreja, a melhor forma é você saber no que você acredita. Quais são os ensinos oficiais da igreja que você congrega? Elas ensinam bem claramente que Jesus foi totalmente Deus, totalmente homem. Isso é fundamental, porque a igreja, para ser bíblica, ela tem que ensinar isso de forma bem clara. Que Jesus foi totalmente Deus e totalmente homem. Ele não deixou de ser Deus quando ele se humanizou. Então, a melhor maneira de se proteger das heresias e de doutrinas dessas falsas ideologias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos, se tem ou não fundamento bíblico. Se não tem fundamento bíblico, por mais bonitinho que pareça a ideologia, a organização religiosa, se não tem base bíblica, você deve recusar, você não deve se submeter àquilo que não é bíblico. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Sabemos que existem várias religiões, inclusive muitas que se dizem cristãs, evangélicas, que têm uma doutrina inadequada, que a doutrina não é bíblica. Ela pega parte da Bíblia, parte de ideologias, de heresias, e tenta misturar as duas coisas. A Bíblia não se pode misturar o Evangelho de Cristo. O Evangelho tem que ser pregado na sua pureza. Jesus, ele é Deus. Jesus se tornou homem. Tinha as duas naturezas, Deus e humana. Nunca deixou de ser Deus. E a gente não pode misturar heresias com a Bíblia. Jesus é Deus eterno. Como Deus, ele é incriado. Ele nunca deixou de existir. Ele nunca foi criado. Como homem, ele exerceu esse ministério ao
ser encarnado no ventre de Maria. Mas Maria não é a mãe do Deus eterno, é a mãe do Jesus homem, do Jesus histórico, mas que é os céus tocando a terra quando Maria no seu ventre recebe Deus em seu ventre. Aí ela pare o Jesus homem, mas o Jesus Deus, ele sempre existiu, porque ele não tem começo nem fim. A Bíblia o apresenta no livro de Isaías que ele é o Pai da eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar firmes na nossa fé e que você possa entender. Aquilo que eu estou falando aqui não é ataque a religião nenhuma. Estou falando simplesmente aquilo que está na tua Bíblia, está na nossa Bíblia, que Jesus, ele é totalmente Deus e totalmente homem, foi totalmente homem, ressuscitado com um corpo glorioso, e nós aguardamos um dia sermos ressuscitados ou transformados num corpo semelhante à natureza do corpo de Cristo. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.